Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai falar sobre a função soma-c dentro do Microsoft Office Excel. Vamos lá? Função soma-c. Ela permite com que eu execute a soma de um intervalo de células de acordo com o critério contido em outro ponto da minha tabela, né? Então ela é escrita da seguinte maneira, ó. Escrevo igual soma-c, abro parênteses, o intervalo de busca, né? Depois, ó, ponto e vírgula. É o critério que eu vou buscar dentro desse intervalo e depois o intervalo de soma, que é o que eu vou somar de acordo com o que eu busquei dentro desse intervalo aqui, tá? Então, ó, por exemplo, ó, na tabela abaixo eu preciso somar a idade de todos os paulistas, sabendo que na coluna A eu possuo o nome das pessoas e o estado na coluna B e a idade na coluna C, tá? Então, ó, vamos lá. Como que eu posso escrever isso? Ó, eu quero somar a idade de todos os paulistas. Então, ó, a coluna A eu possuo o nome das pessoas, beleza? Então tá aqui, ó, José, Mário e José. Na coluna B, né, eu tenho o estado. Então, ó, a unidade federativa, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E a idade na coluna C. Eu quero somar quem? Só do paulista. Então, vou pegar o estado aqui, né? Vou somar, ó. Como que eu vou escrever? Ó, igual soma C, abre parênteses, de B2 até B4, que é esse meu intervalo aqui, né? Então, estou somando o intervalo, estou procurando dentro do intervalo do estado, né? Quem tem o texto SP, que daí eu sei que é de São Paulo, que é paulista, tá? E eu vou somar o quê? Eu não vou somar aqui dentro, eu não vou somar essas letras, eu vou somar os respectivos valores dentro da coluna C, tá? Que começa lá em C2 e vai até C4, então no intervalo de C2 até C4. Posso utilizar também, ó, dessa maneira. Vou somar C, abre parênteses, vou procurar lá dentro de B2 a B4, né, que é esse intervalo aqui. Quem tiver o texto, SP, e vou somar os valores contidos começados em C2. Então eu começo aqui em C2, como eu delimitei aqui já até B4, então ele vai até a linha 4, ele viria até o C4, tá? O soma-c ele consegue fazer isso aí pra gente, beleza? Então eu vou somar só quem tem São Paulo. Quem só é de São Paulo aqui seria o C2 e o C3. Então o C2 é o 30 e o C3 35. 30 mais 35, 65, tá? E o 40 não entra, né? Porque, ó, aqui dentro de B2 até B4 ele não tem o texto SP, ele tem o texto RJ, beleza? Então, ó, o soma-c é assim. Sempre é o intervalo onde eu vou buscar a minha informação, o critério, que é a informação que eu quero, e o que eu vou somar de acordo com aquele critério que está dentro do intervalo, tá? Geralmente é uma coluna para frente, duas para frente aí, tá? Ele faz essa associação, beleza? A gente tem uma variante dela aí, né, que é a função soma-cs, que dela permite com que eu execute a soma de um intervalo de células de acordo com dois ou mais critérios de outros intervalos da tabela. Como que ela é escrita? Ó? Ela é escrita da seguinte maneira, igual soma-cs, abre o parênteses, o intervalo de soma, ponto e vírgula, intervalo de busca, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo de busca, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo de busca 3, ponto e vírgula, critério. Então, ó, o intervalo de soma no soma-cs, ele vem primeiro, tá? Ele vai, ó, vou somar isso daqui de acordo com esses critérios desse intervalo e de acordo com esse critério desse intervalo e de acordo com esse critério desse intervalo. Se eu quiser colocar mais, eu posso colocar, tá? Mas, ó, o intervalo de soma no soma-cs vem primeiro, tá? Ele vem aparecendo primeiro aqui. Então, exemplo, ó, na tabela abaixo, aquela mesma tabela, né? Eu preciso somar a idade de todos os paulistas de nome José. Aí já, né, ficou um pouquinho pior. Sabendo que na coluna A eu possuo o nome das pessoas, o estado na coluna B e a idade na coluna C, tá? Então eu posso escrever a seguinte função, ó, igual soma-cs, né? Eu vou somar aonde que está a idade? A idade está de C2 até C4, então estou somando de C2 até C4. Quem? Quem lá de A2 até A4, que é o nome, né? Quem for o nome, José, tá? Então, de A2 até A4, aonde tiver o texto José, eu vou somar. Só que ele tem que ter o texto José e também tem que ter lá de B2 até B4, SP. Então, além de ser José, ele tem que ser paulista, né? Tem que ser do estado de São Paulo, SP. Então, ó, ele tem que bater os dois, ó. Aqui tem que ter SP e aqui tem que ter José para isso aqui entrar na soma, tá? Senão não entra. Então, vamos ver, ó. José eu tenho aqui, ó, né? O 1 e 2 José, ó. Aqui está no A2 e no A4, tá? Então, vamos lá, beleza, esse aqui pode entrar, né? Pode ser que entre, vamos ver?
lá de B2 até B4, tem SP aqui nele? Tem, né, ó, José SP. Então, esse entra na soma. Esse que vai entrar o 30. E o outro, ó, José, beleza. De B2 até B4, aqui, ó. É SP, o B4 dele aqui, desse José, aqui na frente dele é SP? Não é, é RJ, né? Então, não entra. Se fosse SP, ele entraria, tá? Como não é, não entra. Beleza? Então, só ficou o número 30, porque eu só tenho um José de São Paulo. Certo? Essa é a minha função soma-C e a função soma-sexta. Então, galera, dando continuidade aí, né? Eu trouxe uma questão aqui sobre soma-sexta. A questão fala o seguinte, ó. A execução da fórmula igual soma-sexta. Lembra o que o soma-sexta faz, ó? Primeiro, ele vem o intervalo de soma, né? Sempre é o intervalo de soma que começa aqui. Então, ele abriu parênteses. Esse intervalo de E5 até E11, né? Então, E5, 2 pontos, E11, né? 2 pontos é até, lembrando, né? Que é um intervalo aí. É todo esse intervalo de E5, começa aqui nesse número 1, e vai até o E11, que é esse número 2 aqui. Então, todo esse intervalo, ele vai somar de acordo com os critérios aqui na frente. Então, tem que atender todos esses critérios, né? Que são 2 critérios aqui de comparação que ele pega pra gente. Então, ó, ele vai somar os valores dentro desse intervalo, se, né? Então, primeiro aqui, ó, primeiro critério, se de C5 até C11, que é esse critério aqui de nome, né, ó. Então, tem nome 1, nome 2, nome 3, nome 1, 2, 2, nome 3. Se tiver o texto nome 2, tá? Então, todo mundo que for nome 2, o valor aqui vai entrar na soma, tá? Se não for nome 2, não entra. E ao mesmo tempo que ele tem que ser nome 2, aqui, ó, de D5 até D11, então tem que ser nome 2 de C5 até 11 e, né, ao mesmo tempo, de D5 até D11 tem que ter o valor, né, o texto X, tá? Então, além de ser na coluna C aqui, né, o intervalo de C5 até C11, o valor nome 2, de D5 até D11 eu tenho que ter também o valor X, né, o nome aí, o texto X, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro, o meu critério, o meu intervalo de soma é esse aqui, né, ó, de E5 até E11, e aí ele vai fazer o quê, ó? Deixa eu mudar aqui para minha caneta, tá? Vou mudar a corzinha dela também para ficar bonitinho para vocês, certo? Vamos pegar um verde aqui, ó. Então, ó, aí ele pega de E5 até E11, esse intervalo. Se eu tiver lá de C5 até C11, ó, C5 até C11, tô fazendo um intervalinho aqui para vocês para mostrar, né, da onde eu tô pegando, né? Se tiver o texto nome 2, então eu já vou procurar aqui dentro, ó. Aonde tem nome 2? Eu tenho o nome 2 aqui, e onde tem o texto nome 2, eu tenho aqui também, ó, em C6, em C9 e em C10, tá? Então apareceu 3 vezes aí o nome 2. Né? Nome 2 que é o que ele está procurando. E depois, ó, né, ó, depois, então, ó, separado por ponto e vírgula, né? Intervalo de soma, primeiro critério, segundo critério, tá? Segundo critério é de D5 até D11, ou seja, D5, vou mudar a corzinha aqui também, para ficar melhor para vocês, né? Pegar um laranjinho aqui, ó. De D5 até lá o meu D11, que é todo esse intervalo aqui, se tiver o texto X. Então, vou marcar aqui onde aparece o X, tá? Só que eu não vou marcar todos, por quê? Porque eu só vou marcar aonde aparece o nome 2 também. Então, na frente que apareceu o nome 2, esse apareceu o X, tá? E eu tenho, aonde tem nome 2, tem aqui também e aqui, né? Então, marquei aqui, ó, o X. Então, o X, que também tem nome 2, eu tenho só em D6 e em D10, tá bom? Então, ó, quem que eu vou somar aqui dentro do intervalo de E5 até E11, tá? Que é o meu intervalo lá de soma. Eu vou somar esse valor aqui, né? Nome 2 e o X, então eu tenho aqui. Vou somar, então, o meu E6, que é o valor 2, e o meu, vamos ver aqui, ó, aqui também tem o nome 2 e X, né? O número 1. Então, somente esses dois vão entrar aí na soma. Então, só vou somar o 2 e o 1, que vai dar o valor 3, tá bom? Ah, professor, mas aqui tinha nome 2, ó. Mas aqui não tem o X, né? Ele tem que ter ao mesmo tempo o nome 2 lá na coluna C e na coluna D tem que ter X, né? Mesma coisa que se eu viesse aqui, ó. Ah, professor, aqui eu tenho X, ó. Mas aqui eu não tenho nome 2, aqui eu tenho nome 3, tá? Então esse valor não entra na soma. Ele faz essa associação. Tem que ter lá na coluna C o nome 2 e tem que ter na coluna D o X para esse valor que eu tenho aqui na coluna de soma, que é a coluna E, entrar dentro da minha contagem de soma aí, tá bom? Então, ó, tô somando o 2 com o 1, que me deu 3, certo? Soma C aí eu ainda acho ele um pouquinho mais fácil do que o soma C. Por quê? É só a gente lembrar isso aqui, ó. Primeiro, é intervalo de soma. Então, aqui, ó, intervalo de soma, né?
Ponto e vírgula, o que vier depois é critério, tá? Lembrando que o critério, ele vai me dar um intervalo ou algum valor e o ponto e vírgula, a comparação, né? Depois vem alguma comparação, ó. Dentro desse critério tem que ter alguma coisa, ou igual a isso, ou maior que isso, ou menor que isso. Depois desse comparador vem um outro ponto e vírgula. Depois desse ponto e vírgula é o meu outro critério. Então é sempre, ó, intervalo de soma, critério, critério, tá? Quando a gente falando em soma Cs. Soma Cs, então, ele permite com que eu some o intervalo de acordo com os critérios que eu tenho aqui, beleza? Então, a alternativa correta aí dessa nossa questão é a alternativa C, número 3. Vocês colocaram essa questão para mim ontem lá no grupo, né? Para eu responder. Então, tá aí a resposta dela. Eu sei que eu coloquei um texto lá, talvez tenha ficado meio confuso. Então, eu decidi colocar ela no vídeo aqui para ficar mais fácil para vocês. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, tá? Entra lá, a gente está fazendo correções aí diariamente tem aula, ele é gratuito, você pode entrar lá, conversar comigo, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com os outros alunos, né? E colocar também lá as questões para a gente ir resolvendo, tá ok? Então, vejo você na próxima aula aí, vejo você no nosso grupo também, bons estudos e bora gabaritar a informática!